a aplicação do relé de proteção, ela não depende necessariamente do nível de tensão. O relé de proteção, ele é um dispositivo que ele pode ser aplicado tanto em baixa tensão, tanto em média tensão, quanto em alta tensão, quanto em extra alta tensão. Ele não tem nível de tensão igual, por exemplo, a gente tem um disjuntor, a gente tem uma chave seccionadora, a gente tem um isolador de pedestal e por aí vai. Não existe nível de tensão quando a gente está falando de relé de proteção. Por quê? O relé de proteção ele é para ser usado, vamos dizer assim, na baixa tensão. Então, tanto os seus sinais de corrente quanto os seus sinais de tensão serão sinais reduzidos que ele vai fazer essa aquisição. Quando eu estou aplicando ele na baixa tensão, obviamente que na baixa tensão eu tenho tensões de 380, 220, 440, vai variar muito. Então, para eu fazer a aquisição de sinal de corrente, eu vou necessariamente usar um TC, porque na baixa tensão, naturalmente, eu tenho correntes mais elevadas. E como a gente bem sabe, os sensores de corrente do relé de proteção é para 5 ou 1 ampere. Então eu não posso aplicar ele diretamente na baixa tensão, por isso eu necessito de um transformador de corrente para eu fazer essa aquisição de sinal e trazer a corrente para níveis de corrente que não vão sobrecarregar o relé. Afinal, ele tem limites de operação para a corrente de maneira contínua, que é uma quantidade de vezes a corrente nominal. Ele tem uma corrente de operação para suportar durante 1 segundo, e a corrente ali dinâmica que os sensores de corrente vão suportar sem prejudicar o relé. Então, necessariamente, independente do nível de tensão, eu vou ter o transformador de corrente fazendo a aquisição do sinal. Agora, quando eu estou na baixa tensão, eu não preciso usar o TP. Por quê? Não necessariamente, às vezes eu preciso. E aí que entra uma grande nuance aqui que a gente vai entrar em situações, principalmente de usina, a gente vai entender por que de usinas, que a gente vai ter que ter TP. Mas muitas das vezes eu não preciso, porque qual que são tensões convencionais? Fase na baixa tensão, 220, 380 e os relés eles são preparados para esse nível de tensão normalmente, só que é sempre importante, claro, você verificar qual que é a tensão de aquisição daquele relé para ver se você pode fazer a aquisição direta da tensão nos barramentos. Então, você vai ter os TCs, a gente vai ver qual que é o tipo de TC que a gente vai utilizar e a gente vai ver também que você pode fazer a aquisição dos sinais de tensão diretamente na barra. E aí aqui as proteções elas mudam um pouco. Agora, claro que se eu sair da baixa tensão, eu vou para a média, eu vou para alta tensão, necessariamente eu vou ter TP. O relé não foi feito para suportar normalmente tensões acima de 400 volts CA. Então aí a gente já tem aqui o TP fazendo essa aquisição de sinal e a gente vai entender um pouco disso daqui.